Michel, fica à vontade aí. Boa noite, irmãos. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolos, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. No versículo 16 de 1 Coríntios, capítulo 3, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Existem dois aspectos desse templo de Deus. Um é o crente individualmente, não é? Nós somos individualmente templo do Espírito Santo, como ele vai falar mais adiante, depois dessa mesma carta. Mas somos coletivamente também, como assembleia e como igreja, templo de Deus, porque o Espírito Santo habita também na assembleia, na igreja. E aí entra uma questão muito séria, porque se alguém destruir o templo de Deus, no versículo 17, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Isso aqui é muito importante entender. Ele não está falando de um crente. Esse alguém aqui, destruiu o templo de Deus, ele não está falando de um crente. Ele está falando de pessoas que se introduzem no meio cristão com a intenção de destruir, com a intenção de causar divisões, de causar dúvidas, de causar confusão. Isso estava muito claro lá na carta de Judas, quando ele fala no versículo 4, Judas capítulo 1, versículo 4, porque se introduziram alguns, veja, eles vieram de fora, se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, esses vêm de fora. Esses são aqueles que também rejeitam as autoridades, como ele vai falar aqui nessa mesma carta, aqueles que não têm medo de ofender as autoridades, até mesmo autoridades superiores, como anjos, que, no caso, ele dá o exemplo do arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Existe em toda a criação uma ordem que Deus estabeleceu, que é a ordem de cargos ou posições, né, um acima da outra, tal. Então, mesmo entre os anjos, existem diferentes posições. Existem arcanjos, existem os anjos propriamente ditos, existem os serafins, existem diferentes classes de anjos com diferentes atribuições e cargos e posições. E eu acredito que o Satanás, que é um querubim, seja a elite, né? Vamos chamar assim, a guarda de honra de Deus. Como a gente encontra aí no mundo, né? Você tem lá o presidente, depois você tem uma guarda de elite.
que é aquela que fica mais próxima do presidente. Esses são os querubins, no caso do Senhor, são os querubins. São aqueles seres espirituais mais próximos do Senhor, como se fosse uma guarda de elite, né? Uma polícia de elite, como tem normalmente no mundo político. E aí vem as outras castas ou classes angelicais que estão abaixo de Satanás, que é da elite, né? Embora ele tenha perdido a sua posição por se rebelar contra Deus, mas ele continua sendo um querubim da guarda, que é chamado no Antigo Testamento. Então aqui ele está falando desses homens que não têm qualquer papa na língua para falar mal de autoridades, falar mal mesmo de anjos, mesmo até de Satanás. Uma coisa muito errada, que você às vezes vê em vídeos aí, pentecostais, essas igrejas pentecostais, é o pastor lá ofendendo o diabo, falando de Satanás de uma forma desrespeitosa até. Alguém fala, mas não é para falar dele assim? Não. Não, porque aqui o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava acerca do corpo de Moisés, não ousou pronunciar o juízo de maldição contra ele, mas isso o Senhor te repreenda. Ele reconhecia que ele estava na hierarquia, o querubim estava acima do arcanjo. Então, voltando lá, então nós vimos que não são esses que o Senhor fala que vão destruir, irá destruir aqueles que quiserem destruir o templo de Deus. Esses não são cristãos, não são salvos. Pode até vestir a roupa, mas não são. Ele continua aqui em Judas, né? No versículo 19, ele fala assim: esses são os que causam divisões sensuais. A palavra sensual aqui, ela é às vezes em Judas 1:19, ela é às vezes mal compreendida, porque nós acabamos usando essa palavra sensual, né, com alguma coisa relacionada ao sexo. Mas Darby, na versão de Darby, ela fala assim: esses são aqueles que se colocam à parte, ou seja, criam uma divisão, se colocam à parte para dividir. Homens naturais, que não têm o espírito. Essa é a versão de Darby, desse versículo. O que significa isso? Eles não são homens espirituais, eles são homens naturais. Então, eles raciocinam, eles agem conforme a carne. Por isso que chama de sensuais em português, mas isso aqui no português mais antigo fazia mais sentido do que no português de hoje. No grego, a palavra seria psuchikos, esses sensuais. E aqui o dicionário grego fala que tem a natureza e características daquilo que respira. É o princípio da vida animal que os seres humanos têm em comum com os animais. Então, faz todo sentido quando nós lemos isso aqui, porque um pouco antes, ele chama eles de animais, não é, ou é em Pedro, acho que é Pedro que ele compara esses a animais irracionais. Eu acho que é aqui, ou é Pedro. Não, é aqui mesmo, versículo 10. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, ou seja, conhecem por natureza, como animais irracionais se corrompem. Então, não é uma pessoa sensual no sentido sexual, ok? Mas é uma pessoa que age conforme os seus sentidos. Como que um animal age? Ele não age com raciocínios espirituais ou com direção do Espírito Santo. Não, o animal age por instinto.
E o que é o instinto? Ele sente um cheiro, ele corre lá, ou corre ao contrário, ele escuta um barulho, são os sentidos que governam o animal. O ser humano também é governado por sentidos. Você vê uma pessoa, meu pai sempre falava, né? E lá vem a história agora. Meu pai sempre dizia que a pior coisa que você poderia fazer é quando viesse a banda tocando lá, o pessoal tocando aquelas cornetas, tuba e tal. A pior coisa que você podia fazer, um atentado terrorista para a banda, era você ficar bem visível lambendo um limão. Porque aí os músicos, eles veem você lambendo o limão, o que acontece? Eles começam a salivar. E você tocando um trombone, uma corneta, uma tuba, você não pode salivar, porque entope, né? Entope. Então o limão, só de olhar uma pessoa chupando um limão, eu estou falando isso agora, você já está salivando por causa disso também. Como quando você vê uma pessoa comendo um torresmo, você também saliva, porque nós somos também sensuais no sentido de que somos governados por sentidos. Então, o homem espiritual não é governado por sentidos, ele é governado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o homem carnal, o homem natural ainda, né? O carnal pode ser um homem espiritual na carne, ainda vivendo na carne. Mas o homem natural, que seria a tradução correta desses que querem destruir o templo de Deus, ele é governado só pelos sentidos. Só pelos sentidos. Então ele é um animal aos olhos de Deus. Ele está na mesma categoria de um animal irracional, como ele fala aqui. Esses que, como animais irracionais, né? Ele chamando aqui de novo o versículo. Eu perdi o versículo. 10. Esses, porém, Judas 1,10. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, ou seja, conhecem pelos seus instintos naturais, como animais irracionais se corrompem. Então, voltando lá em 1 Coríntios, capítulo 3, quando nós lermos lá, desses, no versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Isso é para mostrar a gravidade de um incrédulo que se levanta contra a igreja ou contra os salvos. Ele tem uma... Nós sabemos que na condenação final, no juízo final, haverá diferentes penas para os condenados. Da mesma forma como houve, o Senhor Jesus falou que haveria diferentes penas para Sodoma, Gomorra e outras cidades. Ele compara as cidades, né? E mostrando que haveria culpabilidade maior numa cidade do que em outra. E assim também haverá culpabilidade maior em um condenado do que outro. Estarão todos condenados, mas a penalidade é mais grave para uns do que para outros. Todos estarão perdidos, mas ainda assim é como você tem numa prisão, você teria lá os que ficam na solitária, o outro que tem mais liberdade para ir tomar sol e tudo mais. Então, se alguém destruir o templo de Deus, que fala aqui, capítulo 3, versículo 17 de 1 Coríntios, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Isso é o primeiro passo da apostasia. Né? A apostasia já é o primeiro passo, já é o abandono da verdade feito pelo incrédulo. O incrédulo que abraça a verdade de maneira só intelectual, mas nunca nasceu de novo, nunca creu realmente em Cristo, ele abandona. Ele se torna, então, um apóstata. Mas ele precisa pensar, é muito, muito grave se ele começa a querer atacar a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, atacar os crentes é uma atitude muito grave. Isso aí vai se manifestar com maior força depois que a igreja foi tirada da terra no arrebatamento. Até aí. O versículo 17 ainda, né? Quando ele diz que Deus
o destruirá, nós vemos que é uma tarefa, né? Uma tarefa de Deus mesmo, né? Não compete a nós fazermos alguma coisa. E aí também ele está falando do fato, né? Deus o destruirá, é o fato, né? Não está falando de tempo. É o fato que Deus vai fazer isso. Então, realmente, não compete a nós a questão de saber quando, como, né? Então, mostrando que Deus vai fazer isso aí, no seu devido tempo. Deus vai fazer isso aí. O Mário citou lá em Judas o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás, com respeito ao corpo de Moisés. Mas aqui, quando ele disse isso, né? Sei lá, né? O irmão abriu aí, né? Então, no final do versículo 9, ele fala: o Senhor te repreenda. Isso, quando nós lemos, nós devemos entender isso quando nós lemos, é no sentido que ele estava entregando realmente para Deus o juízo. Quando ele fala: o Senhor te repreenda, dá a impressão que ele estava lá: o Senhor te repreenda, hein? Como fosse descer fogo do céu na hora lá, porque ele falou que Deus repreenda, então vai ter que descer fogo do céu. Porque hoje é muito usado isso, né? Esse julgamento, achando que Deus deu a autoridade hipocrita, então ele sai repreendendo todo mundo aí como Deus tivesse que, né, alejar a pessoa, matar, sei lá o que, né? Que nem nós vemos no Evangelho que falaram para o Senhor que se ele queria que descesse fogo do céu, né? Então, quando nós falamos essa palavra aí, nós falamos, quer dizer, quando nós lemos essa palavra, o Senhor te repreenda, é que realmente o arcanjo Miguel estava entregando toda aquela situação maldosa de Satanás, do diabo, ele estava entregando nas mãos de Deus, para o Senhor que vai tratar de você, o Senhor que vai te repreender. Ele não ousou fazer nada. E nós vemos que haverá um futuro. Apocalipse capítulo 12, né? Para dar um pulinho lá. Capítulo 12 de Apocalipse. Nós vemos a história já contada, né? Capítulo 12, versículo 7. 7 e 8, né? 7, 8 e 9, irmãos. Aí, ó. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então nós vemos o primeiro juízo aí de Satanás, que é o que? A expulsão dele desse meio. Porque ele ainda assiste ali ou seja, as regiões celestiais, né? Ele assiste lá ainda, né? Mas aqui, nesse capítulo 12, ele está sendo tirado desse lugar. Começa por aí o juízo dele. E é interessante que é o próprio Miguel que vai fazer isso, né? Aquele que outrora, no tempo de Moisés, entregou para Deus, que Deus julgasse isso. Ele não determinou quando, ele não falou, tomara que seja daqui a uns dias. Ele não falou nada, ele entregou para Deus e deixou na mão de Deus. E até hoje, estão esperando. E nós vemos que, pela profecia, o Senhor vai conceder ao próprio Miguel que julgue expulse ele dessa posição que ele tem hoje.
Então ele é expulso, nós vemos aqui no capítulo 12, para nunca mais voltar. E os céus se alegram só pelo fato dele ser expulso de lá, o céu se alegra e há um festejo no céu. Porque esse ser, né, ele realmente é um incômodo ali, né, com certeza. Mas nós vemos que é um mistério de Deus ainda permitir, nós ainda estamos aguardando a revelação desse fato. Por que Deus ainda está permitindo tudo isso? Mas nós sabemos que é o devido tempo, é o tempo de Deus. E assim são as coisas na Assembleia, né? Quando acontecem coisas, nós devemos, logicamente, aquilo que compete a nós, realmente nós temos que tomar providência e julgar. Estou dizendo que a gente ficar do braço cruzado e esperar que a pessoa, que existe o prevalecer do mal no meio da Assembleia. A Assembleia deve se limpar realmente. Mas, quanto ao fato, né, que nós estamos vendo, que Deus vai fazer, realmente o que Deus vai fazer. E aguardar no Senhor. E lembrar esse detalhezinho aí, né? Voltar outra vez, lembrar desse detalhezinho, que o Senhor te repreenda, não é de fato nenhum. Não é o fato que Deus deu ao homem, ou seja, quem for, para executar, usar a palavra para executar algum juízo. Não é isso. É realmente entregar na mão de Deus o fato. Ó, é Deus que vai julgar. É o que Paulo falou também em 1 Coríntios 5, quando houve aquele fornicário, né? A Assembleia teve a responsabilidade, que ela tinha isso, e tinha esse poder, né, vamos dizer assim, esse dever de tirar essa pessoa de comunhão. E daí ele fala, os de fora, Deus julgará. É isso aí, Deus julgará, é Deus que vai julgar. Como, quando, nós não sabemos, é Deus que vai cuidar. E é um cuidado também de Deus, né? Principalmente com aqueles que são seus. No caso aí, ele era um crente, né? Então Deus ia julgar. Os coríntios fizeram aquilo que competia a eles, e Deus vai fazer aquilo que compete a ele. Então essa pessoa estava em boas mãos, porque estava na mão de Deus. Então é isso aí. Até aí, tá bom. Mais tarde, irmão, depois dos irmãos falarem um pouco mais do assunto aí, eu vou fazer uma pergunta a você sobre, se der, né, condições. Não é muito bem aqui sobre Coríntios, não, porque é lá a questão de Apocalipse que o irmão perguntou ontem. Mas para não atrapalhar aqui o pensamento dos irmãos. Pode continuar aí, Mário, irmão, tá? E se der condições. Se nós formos continuar o próximo versículo aqui, seria o 18. 1 Coríntios 3,18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco. Faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Quando nós falamos em questões do Evangelho, da vida em assembleia, do conhecimento da Bíblia, nós temos que entender que nós temos um cérebro, nós temos um intelecto que aprende coisas, né? Que é capaz de aprender coisas, é capaz de analisar coisas, adquirir conhecimento e tudo mais. Porém, o conhecimento de Deus é aquele que não é o mesmo do mundo. Porque no primeiro capítulo aqui de Coríntios, ele fala muito disso, que aquilo que é loucura para o mundo é a sabedoria para Deus. E aqui ele confirma, né? Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, eu sou o cara, né? Eu entendo a Bíblia de capa a capa. Ninguém é tão inteligente e sábio como eu.
pronto, reprovado. Pode sair da competição, já perdeu, não é? Faça-se louco para ser sábio. O que é fazer-se louco? É esvaziar-se de si mesmo, sabendo que, por mais que você saiba grego, hebraico, chinês, japonês ou qualquer coisa assim, essas coisas são sabedoria humana. É claro que Deus pode usar a sabedoria do homem, né? Uma pessoa que sabe muitas línguas, ele pode muito bem evangelizar em muitas línguas. Deus vai dar a ele essas ferramentas e ele vai poder usá-las. Mas ainda assim, isso é conhecimento humano, não é nada vindo do Espírito Santo de Deus. E é por isso que uma faculdade de teologia não tem capacidade de preparar um homem para ser um ensinante, para ser um mestre na palavra, ou para ser um evangelista, ou para ser um pastor. Não tem capacidade, porque ali é sabedoria humana. Eles aprendem arqueologia, eles aprendem ciências humanas, aprendem filosofia, psicologia, história, mas nada disso é o conhecimento bíblico. Por isso, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria sabedoria. Ou seja, o Senhor passa rasteira naquele que se tem por sábio. Cedo ou tarde, ele vai levar um tombo. Por quê? Como você prova que a pessoa tem sabedoria vinda de Deus? Através de um problema. Assim como nós na escola, nós precisamos passar por provas, né? Fazer provas, testes, para passarmos de ano. Deus nos prova também. Deus prova o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Como você reage diante de determinadas situações? Isso vai demonstrar o quanto de sabedoria de Deus você tem, ou era simplesmente uma fachada, uma pose de sábio. Na hora que a água bate no queixo, você parte para a ignorância, você não raciocina como um cristão e tudo mais. E nós temos um exemplo muito bom disso. Antes de esse exemplo, eu queria só passar por Colossenses, capítulo 2. Ele fala da sabedoria humana. No versículo 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência. Inteligência. Não é da inteligência humana. Não é de um Einstein. Da plenitude da inteligência. A outra versão diz, vamos ver aqui, convicção do entendimento, forte convicção do entendimento, para conhecimento ou para compreenderem plenamente o mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, onde está a sabedoria e ciência de Deus? Está em Cristo. Então, o maior sábio desse mundo, que não é convertido, ele não consegue entender a verdadeira sabedoria de Deus, porque ela está escondida em Cristo. É preciso que ele se tenha agora uma vida nova para, vamos dizer assim, abrir com a chave, né, que o Espírito Santo dá, esse depósito de conhecimento, porque é um conhecimento que está em Cristo, tá? Imagina que o Senhor Jesus é o cofre, a chave abre para você ter acesso a esse conhecimento. Então, nele nós conhecemos as coisas, fora dele não conhecemos nada, somos ignorantes de pai e mãe. E digo isso, daí ele vai, para que ninguém vos engane, em Colossenses 2,4, com palavras persuasivas. Então, não é com um discurso, com um bom discurso, né, que nós podemos obter essa sabedoria, nem com raciocínios falazes, como diz a outra versão, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, né? Isso, mais aquilo outro. O cara monta toda uma estrutura de raciocínios tal para enganar a pessoa. Isso está cheio no mundo religioso, no mundo não religioso, no mundo secular, está cheio disso também. Basta ver, só ver os vigaristas que tem por aí, né? O que eles fazem?
Eles montam todo um raciocínio e a pessoa cai direitinho e nem percebe onde está o erro. Mas aí ele vai falar de novo, no versículo mais adiante daí, no versículo 8 de Colossenses, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, mais uma vez, um outro perigo, o primeiro perigo, os raciocínios falazes, os raciocínios bem elaborados, né, que não passam de conhecimento humano, porque não tem acesso ao conhecimento que está em Cristo, que está depositado em Cristo. Depois disso vem, então, as filosofias, com vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e a cristandade foi muito contaminada pela filosofia oriental. Muito do que existe hoje foi importado do Oriente. Outro dia uma pessoa falou assim, existe terço na Bíblia? Terço, para rezar o terço, né? Aquele colar de contas, que você vai, Ave Maria, não sei o quê, e vai mudando as contas, assim, para dar lá toda a volta, não lembro quantas rezas tem que fazer e tal. Aí eu fui até pesquisar, e realmente a coisa é muito mais antiga que o cristianismo. Porque já existia no budismo, já existia no hinduísmo, os próprios tibetanos, monges tibetanos, além de ter aqueles terços, eles tinham também as rodas de oração. Segurava-se um negocinho assim, que tem um tubinho em cima, e ficava rodando aquilo ali e fazendo suas orações. Os muçulmanos que vêm depois de Cristo também adotaram um terço. Se você já viu algum filme ou alguma reportagem ou documentário, e vem aqueles homens, sempre com a mão, ele tem enrolado na mão um terço de contas, né? Isso aí foi... Onde que o cristianismo achou isso? Das filosofias orientais, das filosofias pagãs. Então foi buscar conhecimento onde não deveria jamais ser buscar conhecimento. Então ele fala aqui de tradições também, e depois ele vai falar numa outra coisa, essa aqui é muito mais atual do que as outras, né? Que é o versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. Você já viu quanta gente hoje que está atrás de anjos? Acende vela para anjo, põe figura de anjo, quadro de anjo, faz orações para anjos. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Então, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. A outra versão dá um entendimento melhor disso aqui, porque ele fala assim, baseando-se em visões. Baseando-se em visões. Meu querido, minha querida, o que tem de visões no mundo hoje cristianizado, principalmente carismático, pentecostal, tudo é, eu vi, eu senti, eu não sei o quê, é tudo carne, visões carnais. Ninguém se faça árbitro contra vós, repretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Eu queria entrar num outro ponto agora, mas eu já escutei que o meu filho lá atropelou a lapinha na porta do quarto dele, então, depois, se der tempo, eu entro no outro ponto, que são os amigos de Jó, que tinham sabedoria humana para oferecer a Jó. Até aí, então. Vocês estão... Dá para ouvir normal aí, irmão? Vocês estão ouvindo um barulho? Tá bom, viu, Leandro? Tá um barulho de som aqui? Dá para ouvir uns rocaiada perto ou não? Dá para ouvir isso ou não? Não, só sua voz mesmo. Tá bom. Não, é aqui do lado aqui tem um shopping e eles estão fazendo um evento aqui, um barulhão que está aqui. Puxa vida, tranquei tudo para ficar silêncio. Então, esse versículo, né?
de Coríntios, que voltando ao nosso capítulo lá, nós vemos que essa questão de conhecimento, né, ele é algo, é uma linha tênue, né, porque a palavra, ao mesmo tempo que nos fala, né, nos anima ao conhecimento, a crescer, né, e tudo mais, isso é um fato muito precioso. Só que nós temos que aprender como saber. Quando lá em Coríntios ele está falando dos ídolos, né, das comidas sacrificadas aos ídolos, ele fala, se alguém sabe, não sabe como convém saber. O que é isso? É a pessoa achar que o conhecimento é dela. E o risco desse conhecimento, que isso deve ser para nós um ponto de uma campainha, né? Uma campainha, é quando eu achar que eu sei mais do que as pessoas, os demais irmãos, eu sei mais. E eu vejo isso como algo vantajoso a mim e inferiorizando meus irmãos. Isso é um erro muito grande também, né? Porque nós sabemos que existem irmãos que sabem, sim, lógico, Deus, é o corpo de Cristo. Se a gente ignorar isso, nós estamos ignorando os dons, né? A ação do Espírito Santo, se nós ignorarmos essas coisas. Mas aí ele não está falando, não é esse o assunto. O assunto é como eu vejo, como eu me julgo diante de uma situação dessa. Porque ele volta a falar ali embaixo, no versículo 22, ele volta ao velho assunto. Eu sou de Paulo, sou de Cefas, né? Porque o que é isso? É o conhecimento sem direção do Espírito Santo. Só que o conhecimento sem a direção do Espírito Santo, ele vai inflar a pessoa. Porque o Darby fala isso, que nós devemos ter um auto-julgamento em nós mesmos, né? E ver a carne em nós e ver Cristo nos nossos irmãos. Agora, quando eu tenho essa pretensão, a coisa fica ao contrário. Eu começo a ver só as falhas dos irmãos e eu me julgo superior. Eu acho que eu estou bem. E é errado, né? O princípio não é isso. Eu devo julgar a mim mesmo e ver Cristo nos meus irmãos. Suportar todas as coisas e ver Cristo neles. Por isso que todas as dificuldades que existem nas assembleias, às vezes nós vemos os irmãos preocupados com os outros, né? Quando começa a haver uma certa disposição na assembleia, nós vemos que a tendência é querer procurar nessa caça às bruxas, né? Começa a querer buscar onde é que está nos outros, né? Onde que está o problema. E, na verdade, se nós vemos Coríntios, nós falamos, acho que esses dias atrás, isso aí, em Coríntios nós vemos que eles estão sendo convidados, nós vemos em todos os capítulos aí, ou melhor, em todos os assuntos que são tratados, nós vemos que Paulo, ele convida que a arrumação da casa começa em mim. Eu tenho que julgar a mim mesmo. É aí que começa o arrumar a casa. Começa em mim, não nos outros. Não adianta sair caçando os outros para julgar eles e corrigir os outros, sendo que eu tenho que julgar a mim mesmo primeiramente. Depois eu posso, né, na direção do Senhor, em paz, né, em harmonia com os irmãos, começar a tratar dos assuntos. Mas eu tenho que começar em mim mesmo, senão não funciona. Eu só vou
alimentar o mal em mim mesmo e vou atribuir o julgamento aos outros. E aqui ele está mostrando que a sabedoria de Deus, ela não é nessa forma, porque essa forma é a forma humana de ver as coisas, né? Deus não aprova tal comportamento em nós, porque ele fala da loucura, né? Ele chama essa palavra também aqui, ele já falou isso lá no capítulo 1, no capítulo 2 também, da loucura, né? Nós vemos que essa loucura, logicamente, está no caráter da pregação, não na pessoa, né? Quando fala faça-se louco, né? É o caráter da pregação e não da pessoa, porque a Assembleia não é lugar de louco, né? Tem gente que lê esse versículo e fala, tá, então, tá vendo, pode os loucos. Não, louco não. Isso aí que ele está falando é o caráter da pregação e não a pessoa. A pessoa louca não tem lugar na Assembleia. A Assembleia não é lugar de louco, né? Então, é nesse sentido aí, aqui a graça de Deus, ela anula o homem, né? Nós entendemos isso, que a graça, ela anula o homem, ela não humilha o homem, não adianta nada ficar falando, porque nós somos maus, porque nós isso, e começa a usar, né, de termos de humilhação, mas a graça de Deus não faz isso. Ela faz aquilo que é muito mais, ela anula o homem. E é isso que ele está mostrando, que a sabedoria de Deus, ela anula o homem, anula a sabedoria humana, e essas coisas não devem ter lugar em nós e nem na Assembleia também. É isso que ele está falando. Em nós devemos julgar, e na Assembleia também não deve ter lugar. Essas filosofias humanas, que o Mário já falou bastante coisa desse sentido, né? O Mário, acho que queria falar alguma coisa, Mário? Acho que ele está com o Pedro. Aí, irmão, então vou aproveitar que o irmão José Nilton levantou a mão. Deixa eu ver se ele quer fazer alguma pergunta, enquanto o Mário vai e volta. Ou vai e fica, né? E aqui, José Nilton. Michel, você tem condições de dar uma lida aí? Se não ficar bom, eu passo aqui. Meu microfone está ponteado, Dal? Não, tá limpinho. Som estereofônico espacial. Ah, então tá bom, eu vou tentar ler aqui então. Estou no celular. Irmãos, tenho duas indagações. Primeiro, no texto de Romanos 12, verso 1, posso considerar que esteja ligado ao conteúdo do verso 17 de 1 Crônicas 3, no momento estudado? Bem assim, posso dizer que é o racional, ou seja, se oferecer integralmente a Deus em um culto espiritual. Aí tem uma outra pergunta aqui, mas eu acho que se for para responder, a gente lê a segunda depois, né? Então, eu não entendi a pergunta, viu, irmão? Ah, tá. É o verso 17, 1 Crônicas. Não, 1 Coríntios. O irmão se equivocou aqui no texto. Ó, no texto de Romanos 12, 1, posso considerar que esteja ligado ao conteúdo do verso 17 de 1 Coríntios 3, no momento estudado, que no caso racional citado no versículo, é racional se oferecer integralmente a Deus em um culto espiritual? Eu acho que o racional aí, ele diz respeito a
a razão, não é? Que é o culto racional, e não a manifestação desordenada do corpo, por exemplo. É um culto inteligente, né? O cristão ele não fica possesso de um espírito lá, e se sacudindo e pulando e rolando no chão, mas é uma coisa inteligente, uma coisa bem ordenada. Por isso que quando nós oferecemos os nossos corpos como sacrifícios vivos, né, para um culto racional, isso inclui a nossa mente também. Estamos oferecendo a nossa mente, para que Deus possa usar a nossa mente. Uma outra tradução, esse culto racional, seria também um culto espiritual, porque quando o sacerdote sacrificava animais, ele fazia com uma certa ordem aquilo de acordo com os mandamentos que Deus tinha dado. Não era uma coisa de qualquer maneira, para ele poder entrar na presença do Senhor. E nós não fazemos as coisas de qualquer maneira também, embora nós não vamos sacrificar animais, mas nós estamos entendendo realmente como Deus pode usar o nosso corpo para, de maneira racional, sem perder as nossas faculdades mentais, nós oferecemos sacrifícios a Deus. Isso nos remete ali a 1 Coríntios 14, quando fala que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O espírito de cada um que profetiza está sujeito a si mesmo, ele não perde o controle de si. Ele não fica num transe mediúnico, né? Eu entendo mais ou menos assim. É correto, exatamente. Eu vejo assim também, com certeza. Romanos 12 é algo inteligente, né? Inteligente não filosofia, é algo que existe controle de todos os envolvidos. Mário já deixou bem claro que é isso aí. Não tem, eu concordo plenamente que está mostrando a parte racional, né? Nós falamos a palavra de Deus de forma racional, com inteligência espiritual, mas usando o nosso raciocínio normal. Ninguém vai sair fora de si para falar a palavra de Deus, alterar a voz, ou qualquer coisa assim. É normal, nós estamos falando a palavra de Deus e com toda a reverência, óbvio, né? Nós falamos com toda a reverência, mas todo mundo dentro do seu eu, no seu mesmo eu, né? Ninguém vai sair fora do seu eu para falar a palavra de Deus ou qualquer coisa parecida. Então, isso é... Meu irmão, uma vez ele estava nos Estados Unidos, ele falou assim, era na questão da língua, né? A questão da língua, ele falou assim, mas se eu aqui começar a falar um idioma aí, e o que vocês vão fazer? Nós vamos tirar você para fora. O senhor falou, nós vamos tirar você para fora. Porque realmente ninguém vai sair fora de si para falar qualquer coisa, né? Qualquer atuação na Assembleia deve ser de forma racional. Até o emocional, nós devemos tomar cuidado com isso também, né? Existe o emocional? Existe o emocional. E nós não vamos proibir nenhum irmão ou irmã que estiver ouvindo a palavra comece a chorar, né? Qualquer coisa assim, né? Ninguém vai falar, você não pode chorar, não é isso. Mas se de repente começa uma coisa compulsiva, aquela fora de controle, daí é perigoso, porque realmente é emocional. Ou a pessoa que vai falar começa a se exaltar de uma forma tal e você vê que a pessoa se perde até o controle, tem que tomar cuidado, tem que puxar a rédea aí, porque senão a coisa vai longe. O irmão Dal abriu aí os versículos
Na versão de Darby fala serviço inteligente. Abre aí, Dal, só para a gente confirmar, para ver se foi isso mesmo. É isso mesmo. Essa versão de Darby fala assim, serviço inteligente. No inglês, o serviço tem o significado de culto. Eles chamam lá, por exemplo, eu vou ao serviço, né? Eu vou ao culto da igreja, eu vou ao serviço da igreja, por exemplo. O serviço não é exatamente um serviço, que nem varrer a casa, alguma coisa assim. Mas a tradução é, nesse sentido, nesse contexto, é de culto. Então seria um culto inteligente. O José Milton ainda está de mão levantada ali, José Milton é... Michel, tem a segunda pergunta. Mas se Mário estiver lendo aí, ele já fala. 1 Coríntios 14, versículo 15, fala do que? Eu perdi. Fala um pouco sobre isso, é isso, né? Segunda pergunta. Sempre aprendi que os santos não perdem a salvação, exceto se negar a Deus, mas também não perde a salvação porque o santo não vai negar a Deus. Então, é muito importante entender isso. Um verdadeiro salvo não vai negar a Deus. Então, a premissa aqui não está correta. Dizer que os santos não perdem a salvação, exceto se negarem a Deus. Pedro negou o Senhor Jesus. Ele foi salvo. Mas ele não negou como negou Judas, porque Judas não tinha vida em si mesmo, né? Judas já estava perdido. Mas quando ele, agora continuando aqui a leitura da pergunta, quando ele fragiliza sua habitação para o Espírito Santo, fica ele exposto a Satanás e apto a perder a salvação. Olha, irmãos, pegue uma caneta agora, se você estiver assistindo isso aqui no computador, pega uma caneta e risca a palavra perder a salvação. Ela nunca mais vai sair da tela do seu computador. Mas a ideia é essa mesmo. Para você nunca mais pensar em falar perder a salvação. Não se perde o que não se conquistou. A salvação é pela graça e pela fé, uma vez salvo, salvo para sempre, e nada, nem anjos, nem altura, nem profundidade, nem isso, nem aquilo, está Romanos, né? Nos afastará do amor de Deus. Porque se fosse assim, seria uma como é que chama aquela roleta russa, né? Um dia, tá, ainda bem, não funcionou. Outro dia, tá, não funcionou. Outro dia, pum, perdi. Não perde a salvação. Fica ele exposto a Satanás e apto para ser a salvação? Não, pois assim, agindo com fragilidade do seu corpo, estaria se dobrando ao adversário, ou raciocínio radical, e mesmo com o tempo fragilizado, a sua salvação está na aderência da ordem de Deus. Não tem nada a ver nossa salvação com o nosso corpo. Então, quando você fala do templo como sendo o corpo do cristão, não tem nada, porque se destruísse o corpo, então, como é que perdia? Estava salvo, estava perdido. E o exemplo de 1 Coríntios 5 é muito claro nisso. Veja que ali Paulo entrega aquele homem, que era um crente, entrega a Satanás, para quê? Para o máximo de fragilização do corpo que poderia acontecer. Destruição do corpo. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que era o dia do Senhor? É todo o período após o arrebatamento, quando o Senhor tomará as rédeas, voltará a ter o controle absoluto de tudo, e então esse daí, irmão, também estará salvo lá. Nós nos encontraremos com ele no céu. Então, basicamente é isso. Não esqueça a expressão perder a salvação. Ela não existe no vocabulário de um verdadeiro salvo por Cristo. Você pode perder a comunhão com Deus, passar por tribulações, ficar triste, entristecer o Espírito Santo, mas não perde a salvação jamais. Never. Jamais. Bom, só as línguas que eu sei. Inglês e francês. Nunca português. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma.
eu estava ainda com o pensamento grudado lá atrás, quando nós estávamos falando da sabedoria humana, porque eu me lembrei do livro de Jó, que é um excelente exemplo da sabedoria humana quando se tenta aplicar ela nas coisas de Deus, que são os 3 amigos de Jó. Os 3 amigos de Jó, eles fizeram um excelente trabalho até que eles abriram a boca. Se eles tivessem continuado com a boca fechada, eles teriam tirado nota 10 ali. Mas enquanto eles ficaram quietinhos, estava ótimo, eles estavam fazendo companhia para Jó, estava sendo consolador, confortante para Jó, porque eles não falavam. E às vezes a melhor sabedoria é essa, né? Não abrir a boca, não, que daí a gente consegue se controlar melhor. Mas vamos lá. Então, quando nós vamos para o livro de Jó, o que nós encontramos? Nós vamos ver 3 amigos, né? Jó está naquela situação de tanto sofrimento. E aí vem os 3 amigos com os 3 tipos de argumentos que tem a ver um pouco com aquilo que nós lemos em Colossenses e tem a ver com a religião humana também, a maneira humana de se consolar as pessoas e de se interpretar também a vontade de Deus. Por exemplo, nós vamos lá em Jó capítulo 4, versículo 8. Esse é o primeiro amigo de Jó, é o Elifaz. Elifaz. Jó capítulo 4, versículo 8. Ele fala assim: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, e etc, etc, etc. Bom, muita coisa do que esses amigos de Jó dizem é verdade, mas isso não significa que seja sabedoria de Deus, porque a sabedoria do homem, a sabedoria humana, tem muito bom senso também. Tem muita verdade e muito bom senso, mas ela não provém de Deus. Porque o homem, de certa maneira, é também um ser inteligente e sábio na medida das coisas terrenas. Então, quando ele fala que, segundo eu tenho visto, ele apela para quê? Ele apela para a experiência própria. É muito comum, né, a gente querer consolar alguém e falar assim, não, a minha experiência é isso. Não é a sabedoria de Deus, é a experiência própria. Uma outra abordagem aqui é do outro amigo de Jó. Depois todos eles são repreendidos, né? São repreendidos, exceto o último lá, que depois tinha realmente uma sabedoria e discernimento vindos de Deus. Bildade, lá no capítulo 8 de Jó, versículo 8, ele fala assim: pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. Mais uma vez, apelando para algo fora da sabedoria de Deus. Enquanto o primeiro apelava para a sua própria experiência, esse apela para a tradição. O que diziam nossos pais, o que os velhos ensinavam, né? Aquele velho ditado, existe um velho ditado. Então, essa é a experiência passada, a tradição. Um é a experiência própria, o outro, segundo, é a tradição. E quando a gente continua agora, a gente vai chegar no capítulo 11 de Jó, que tem o outro amigo dele chamado Sofar. Capítulo 11, versículo 13. 11, versículo 13. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Muito bom. Mas aqui, mais uma vez, isso aqui ele apela para a religião humana. Qual é a religião humana? Aquela que busca, com as suas próprias mãos, resolver os problemas, resolver as coisas.
Então, a minha própria experiência não vale, não está dentro da sabedoria de Deus. A tradição dos homens também não vale, não está dentro da sabedoria de Deus. E a religiosidade, a religião do homem, também não vale, porque são conselhos que, às vezes, se você encontra tudo que é livro de autoajuda, tem, né? Porque todos eles aqui usaram de coisas humanas para tentar consolar Jó. E quando nós vamos lá de novo, voltamos lá para o nosso capítulo de 1 Coríntios 3, versículo 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia dele. Foi o que aconteceu com esses amigos de Jó depois, né? Eles são repreendidos pelo tipo, pela qualidade da sabedoria que eles tentaram. Inclusive, essa passagem aqui, quando fala ele apanha os sábios na própria astúcia dele, isso está em Jó, capítulo 5, versículo 13. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. E também no Salmo 94:11, é o que ele vai citar aqui no versículo 20. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos, ou seja, que não servem para nada do ponto de vista das coisas de Deus. E o versículo 21, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Esse versículo aqui, ele vai mostrar também o erro de se basear em homens, de se fundamentar em homens. Mesmo homens de Deus, mesmo homens usados por Deus. Porque nós devemos entender que mesmo esses homens, aquilo que eles têm que pode ser aproveitado, veio do Espírito Santo de Deus. Então, tudo é nosso. Né? O que ele está falando aqui? Tudo é vosso. Falando para nós também, tudo é nosso, então. Paulo é nosso? Sim, Paulo é nosso. Deus nos deu Paulo para nós, para o nosso ensino, para a nossa demonstração. Deus nos deu Apolo também para o nosso ensino, para a demonstração. Deus nos deu Cefas ou Pedro, também a mesma coisa. Deus nos deu o mundo inteiro para nós usarmos dele segundo a direção de Deus. Aquele que serve a Cristo não serve a homens. Não serve a homens. Mesmo porque até os homens que são de Deus, preparados por Deus, designados por Deus, Deus faz isso para nós. Para nós. Porque pensa assim, de que adiantaria um Paulo ter o dom que ele tinha se não tivesse ninguém para desfrutar disso? Né? Não ia ficar só com ele. Ah, Paulo vai receber esse dom, Paulo, vou te dar esse dom aqui, você vai ficar muito sábio, tá? Mas daí? E aí, para quem? Né? Então, é sempre importante entender isso, que os dons e a capacidade e tudo que Deus dá a homens, e homens muito usados por Deus, tinha por objetivo os que iriam desfrutar dessa sabedoria, desse conhecimento, desses dons. Então, nós não devemos louvar homens nunca. Isso seria como você acabar de assistir um grande concerto de um violinista famoso, aí você ir lá no palco, pegar o violino dele e falar assim, puxa, violino, meus parabéns, viu? Você é o cara, você toca, que é uma maravilha. Toca nada. Sem aquele violinista, aquilo ali é um pedaço de madeira, um pedaço de pau. Então, Deus dá todas as coisas para o nosso proveito, inclusive a sabedoria que está em Cristo, que é transmitida a esses homens que Deus usou ao longo dos tempos para nosso ensino, administração, conforto e tudo mais. E aí?
Ó, aquilo que eu falei de riscar o monitor é brincadeira, viu, gente? Não, não vai depois me culpar aí que alguém riscou, apanhou da mãe. Falei em sentido figurado, tá? É que nem o cara que começou a usar computador, estava tão acostumado com a máquina de escrever, que o primeiro erro que ele cometeu, ele passou errorex na tela do computador, aquela líquido branco lá, aquele pincelzinho. Minha gasolina acabou aqui, viu? Vamos chamar o maestro aí para fazer os encerramentos, não? A distribuição de prêmios. Falar em distribuição de prêmios, uma vez eu fui fazer uma palestra numa empresa, né, todos os funcionários no auditório, assim, e o palco estava cheio de prêmios, né, tinha televisão, tinha aparelho de som, tinha um monte de coisa no palco. Panela, aquelas caixas bonitas, né? Acho que era um evento de fim de ano. Aí eu subi e falei assim, gente, eu queria agradecer a vocês, porque eu realmente estou aqui emocionado de saber que vocês vão dar todos esses presentes para mim. Eles prepararam tudo. A cara do pessoal no auditório, acho que pensaram que era sério o que eu estava falando. Né? Acho que já estavam cobiçando, eu quero aquele outro. De repente vem o palestrante e acha que ganhou tudo aquilo ali. Mas é isso, irmãos. Eu não sei se o Dal... Desculpe aí, sair para atender aqui um telefonema aqui. Ô, Dal, você dormiu, Dal? Aí, como é que foi aí? Já encerrou aqui? São 9h18. Tá bom, né? Tá bom, certo. Só uma pergunta para alemão, não sei se... O alemão responder pode ser até direto, né? Uma vez eu vi lendo o livro de Kelly sobre o anjo forte que lança Satanás na prisão, no abismo, lá em Apocalipse. E o William Kelly ele diz que aquele anjo ali é o próprio Senhor. É. E eu concordei ali logo na hora, que achei interessante aquilo, e depois me lembrei, ontem o irmão falando comigo, que realmente faz muito sentido, porque nenhum dos anjos repreende um outro anjo. Somente o Senhor tem essa autoridade máxima mesmo de definir toda a questão, toda a situação, né? Aí, como o irmão colocou essa parte aí, que a guerra que foi feita, a batalha entre Miguel e Satanás, ele lançou, né? Satanás e seus anjos na terra. Mas na questão da prisão, William Kelly ele fala que aquele anjo é o próprio Senhor. Eu jamais conseguiria ver dessa forma. Só o senhor tem autoridade, né? Sobre toda... É autoridade sobre criação, né? O senhor tem toda a autoridade, apesar dos anjos serem rebeldes e tudo mais, isso não exclui a autoridade que o senhor tem sobre eles. E assim é o ser humano também, né? A criação de Deus, ele tem autoridade. Ainda que o homem não reconheça, Deus está no controle. Deus controla todas as coisas. Amém, que coisa, né? É, muito precioso. É interessante que tudo converge em Cristo, né? Isso que é interessante, né? Tudo converge em Cristo. Porque lendo assim, o pessoal não consegue perceber ali. Aí o irmão até citou ontem. Eu falei porque eu já sabia, né? Vi o irmão falando e a conclusão realmente é essa. Muito bom. Mas ok. Agradeço, irmão, pela resposta aí. Amém. E
Mário, onde nós ficamos? Ah, sem som. Eu acho que agora não ficamos mais, né? Porque terminamos o capítulo 3. Terminamos, né? Terminou. Então vamos para o capítulo 4, Ok. em 1 Coríntios. Pronto. Então, tudo certo. Graças ao Senhor, mais uma reunião de muito proveito. Irmão Lemão, você poderia agradecer para a gente estar encerrando, se for possível? Sim. Vamos dar graça, então. Nosso Deus e nosso